Essa aula ela é específica para quem tem pouco tempo na Bolsa de Valores, mas tem interesse de ganhar dinheiro. Então, seja muito bem-vindo que eu vou te explicar qual é a estratégia ou como que você faz para poder acompanhar a Bolsa de Valores em apenas 15 minutos de pregão, você já ter os seus lucros, poder aí aumentar o seu capital. Então, seja muito bem-vindo que eu vou te explicar aqui um passo a passo. Primeiro ponto, eu quero que você comece a entender aqui o que é um gap, tá? Danilo, o que é gap? Quando você vê uma ação subindo ou caindo forte de um dia para o outro. Então, primeiro ponto para você entender o que é gap. Antes que eu comece a explicar aqui dessa aula, deixa eu te fazer um convite especial. Se você puder dar um likezinho nesse vídeo, vou agradecer imensamente, é uma forma de você poder ajudar o nosso canal. E não se esqueça de deixar aqui embaixo algum comentário, até mesmo sobre essa aula, algum elogio, alguma crítica ou até sugestões para eu poder gravar um próximo vídeo, beleza? E se não é inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreva, ative o balangudang, esse sininho que o YouTube vai te notificar quando eu postar novos vídeos, beleza? Então vamos lá, deixa eu te explicar agora. Danilo, eu tenho pouco tempo de bolsa, eu tenho pouco tempo para acompanhar um pregão e eu quero fazer operações de day trade e ganhar nesse pouco tempo. Eu quero te passar aqui uma estratégia para você ter lucros já em 15 minutos de pregão. Olha só, primeiro ponto eu quero que você entenda o que é um gap. A gente vai atuar em gap, tá? Para eu poder te explicar a estratégia, é muito bem claro que você tem que entender isso. Olha só, primeiro ponto, deixa eu te falar aqui o horário do pregão, tá? Então vamos imaginar aqui a Bolsa de Valores no pregão Brasil, tá? A Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela tem um horário de funcionamento normalmente das 9 da manhã às 18 horas, tá? Então, dentro desse período, você tem horários diferentes de ativos que negociam. Um exemplo, as ações, elas negociam das 10 da manhã às 5 horas da tarde. O mercado de índice, o mercado de dólar, negocia das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Então, o que acontece? O horário de negociação do Brasil é das 9 às 18 horas. Quando a bolsa ela fecha, olha só, fechamento do mercado, tá? Quando eu falo de fechamento, eu estou querendo dizer que mais nenhuma ação, nem mais um ativo financeiro é negociado no nosso mercado financeiro a partir das 18 horas. Beleza? Ou seja, 6 horas da tarde, todo mundo já desligou teu computador, as instituições financeiras, tá tudo bem. Mas tem um pequeno detalhe. O mundo continua em atividade. A gente tem as negociações na Ásia, que as bolsas vão abrir na madrugada de um dia para o outro. Na nossa madrugada tem as bolsas que acontecem na Europa. Pode ser que o próprio Donald Trump vai lá de madrugada e manda uma mensagem. A gente tem o Jornal Nacional, tem uma informação inédita que 9 horas da noite foi divulgada. Então olha só, o que acontece, tá? A gente tem, dentro do fechamento da bolsa das 18 horas, imagina no pregão seguinte, a gente tem a abertura do pregão seguinte, somente às 9 horas da manhã. Opa, às 9 horas. Nossa senhora, gente, às 9 horas da manhã, beleza? Beleza, mas o que eu quero que você entenda? Que nesse período, de um dia para o outro, nós não tivemos negociação na Bolsa. E a Bolsa brasileira, ela acabaram as suas negociações. E aí que entra um ponto que eu tô te falando isso para você entender o que é gap. E aí o que acontece? Passou um dia e vamos imaginar, tá? Vamos imaginar um cenário. Vamos imaginar um cenário positivo, tá? Vamos imaginar que depois das 18 horas, olha só, depois das 18 horas, saiu aqui uma informação positiva, tá? Vamos imaginar um cenário positivo. Vamos imaginar o seguinte, tá? Positivo. Eu tô imaginando um cenário hipotético, beleza? Vamos imaginar que saiu ali um acordo entre Estados Unidos e China, uma paz mundial prevaleceu, a gente tem um crescimento econômico cada vez maior e saiu uma informação naquele momento que as bolsas sobem tudo por lá. Só para você ter uma ideia. As ações das bolsas do Japão, da China, sobem. Se você olhar os futuros da Alemanha, França, Itália, Reino Unido, já tá tudo negociando, mas o Brasil ainda não, porque vai abrir só às 9 horas da manhã, beleza? Mas vamos imaginar que tá tudo bonito lá fora, certo? Olha só, a hora que dá 8 horas e 55 minutos, o que a Bolsa de Valores ela faz? Ela coloca o mercado em leilão, tá? Essa explicação é tanto para índice quanto para dólar e para as ações. O que só muda é o horário de negociação do índice do dólar e as ações. Índice do dólar 8,55, ações 9,55, beleza? Então o que acontece? Nesse momento, a gente por enquanto não tem negociação nenhuma em bolsa. Mas na hora que dá 8,55, a Bolsa de Valores vai lá e aperta um botão. Pim!
a partir desse momento, das 8h55 até as 9 horas da manhã, os papéis ficam em leilão, tá? Ou seja, todos os investidores podem dar as suas intenções de compra e as suas intenções de venda. Mas a gente não falou que o mercado é positivo, que tudo lá fora está subindo? Geralmente quem participa do leilão, só para você ter uma ideia, tá? Quem participa do leilão são as grandes instituições financeiras, são grandes fundos, são pessoas que têm grana, tá bom? Então o que acontece? Vamos imaginar que vou dar um exemplo, tá? O índice futuro, ele fechou a 117.200 pontos. Esse daqui foi o fechamento do dia anterior, beleza? Fechamento anterior, beleza? E aí o que acontece? Das 8h55 até as 9 horas da manhã, vamos supor, você que está me assistindo, você pode colocar, eu tenho, olhando todo o cenário internacional, eu quero comprar 50 contratos de índice a 117.500. O Rafa, que está aqui gravando a gente, ele olha o mercado financeiro e fala assim, não, mas para mim o mercado tem que subir mais, eu vou comprar 200 contratos a 17.600. Ou seja, nesse momento, as pessoas começam a dar suas intenções de compra e suas intenções de venda. Por quê? Por N motivos, porque a nossa bolsa fechou no dia anterior às 6 horas da tarde e se passaram várias informações. Se a gente teve informações mais tensas, mais positivas, fortes oscilações, as bolsas lá fora já estão subindo. Então, aqui no Brasil, investidores institucionais, investidores internacionais, estrangeiros, vão começar a dar as suas intenções de compra e de venda. Então, de uma maneira simples para você entender, tá? Numa próxima aula eu explico só de leilão. Mas a bolsa, ela vai pegar a média de todo mundo que está comprando e vendendo e falar assim, ó, o preço ideal de abertura de hoje é tantos pontos. Então olha só, quando você tem aqui o índice fechou a 17.200, no dia seguinte, tá? No dia seguinte, a bolsa faz o leilão e aí o mercado positivo, ela pega a média de negociações de todo mundo que está comprando e todo mundo que está vendendo. E ela vê o preço teórico de abertura, ela fala, olha, levando em consideração o que as pessoas querem comprar, ó, por N motivos, tá? Você pode dar sua intenção de compra e de venda porque você olha o cenário econômico, você pode olhar porque você olha o mundo corporativo, porque você opera cenário internacional, ou você pode colocar a tua compra e tua venda especificamente porque você está especulando, tá? O que importa é que nós estamos olhando o preço. Então a bolsa, ela vai abrir. Então vamos imaginar que é um cenário positivo e ela vê que o preço teórico ali para você ter que abrir, é que a bolsa ela sinaliza a sua abertura, vai abrir um exemplo a 117.700 pontos. Nossa, Danilo, 117.700 pontos. Então, quer dizer que não teve negociação nesse período. A bolsa, ela fechou no dia anterior a 117.200 e ela vai abrir no dia atual, ela vai abrir aqui no dia atual com 500 pontos de gap, 500 pontos de alta. Isso daqui se chama gap. Significa que de um fechamento do dia anterior para a abertura do mercado, você tem um vazio. Ontem o mercado fechou a 117.200 e hoje, por N razões, ela abriu por 17.700. Ou seja, o mercado abriu num gap de alta, beleza? Então, pelas essas estruturas, o mercado abre num gap de alta. Olha só, eu quero te passar aqui uma estratégia para você poder surfar esse movimento, tá? Então, primeiro que você tem que entender gap. Gap nada mais é um espaço, o intervalo do preço do fechamento do dia anterior para o preço de abertura, tá? Então vamos dizer aqui é um vazio, tá? Você tem aqui um vazio. O mercado abriu em gap, ele abriu em forte alta, beleza? Maravilha, maravilha, Danilo. Então eu entendi o que é o conceito de gap, isso funciona para dólar, funciona para índice. Agora eu quero te passar a estratégia para você poder surfar esses teus 15 minutos de pregão. Então olha só, nas ações, sem estender tanto, mais uma vez esse assunto para outras aulas, a gente não vai entrar em método totalmente de estratégia, mas eu quero que você entenda como que você surfa os 15 minutos de pregão. Nas ações, melhor, dentro do mercado financeiro, nós temos padronizações, ou melhor, nós temos oscilações de preço. Isso por algoritmos, isso você consegue ver por números estatísticos. Então, o que eu quero dizer é que uma ação, ou o mercado de índice, o mercado de dólar, ele se movimenta por padrões, tá? Seja em tendência de alta, seja em tendência de baixa. Nós temos aqui amplitudes, tá? Então, geralmente a gente tem um tamanho de amplitude dentro do mercado. E aí que entra a estratégia para você operar nos seus 15 minutos. Deixa eu começar a colocar aqui. Nossa, ficou um pouco feio, né? Bagunçado. Mas vamos lá. Então, olha só. Você tem amplitude, tá? O que é amplitude? Amplitude. Só para você ter uma ideia, é o tamanho
vamos dizer assim, normal de um movimento. Então, o que significa isso? Não vou entrar em méritos agora, tá? Mas são vários estudos, eu tenho um pouco mais de 10 anos sobre bolsa de valores, já trabalhei em mesas de operações, então meu estudo é te orientar. Depois eu te mostro como que eu cheguei nesses cálculos. Mas olha só, quando a gente fala do mini índice, vamos dizer aqui, mini índice, tá? Estamos falando aqui do WIN. A amplitude, o movimento normal do índice é de 500 pontos. Beleza? Significa que se o índice subir, ele vai subir 500, vai cair 500, vai subir 300, vai cair 300, vai subir 300, depois lateraliza, sobe mais 300. É muito difícil você ver o índice subir 1000 pontos. Pode ser que aconteça. É muito difícil ver o índice cair 1000 pontos em momentos específicos, mas normalmente 500 pontos é a oscilação do mercado. É igual você dorme quantas horas por noite? 7 horas, 8 horas? É a tua média, é o quanto o teu corpo precisa. E por alguns algoritmos, por algumas formas, essa é a movimentação do índice. Então o índice ele movimenta aproximadamente 500 pontos. Mercado de dólar, ele se movimenta entre 8 a 10 pontos, tá? E o mercado de ações, a amplitude dele é entre 30 a 50 centavos, tá? Tô falando do mercado de day trade. Então qual que é a estratégia, beleza? A estratégia é o seguinte, vamos colocar aqui, vou escrever aqui bonitinho, porque eu quero que você fixe bem, que você entenda. Estratégia. Beleza? Beleza. Primeiro ponto da sua estratégia é você acompanhar aí na sua plataforma e tudo mais e identificar o preço de fechamento do dia anterior, tá? Qual que é o ativo que você vai para? Índice, dólar ou ações? Tenta focar em um para você focar na estratégia, beleza? Fechamento do dia anterior. Você vai começar a avaliar o leilão de abertura. Na sua plataforma, por um book de ofertas, você tem um preço teórico de abertura de uma ação. Você vai começar a olhar o preço teórico de abertura, PTA, o preço teórico de abertura. Beleza? Beleza. Qual que é a estratégia? Você identificar o mercado em gap, tá? Um exemplo, isso aqui é muito, essa é uma estratégia mais focada para números estatísticos, tá? É você olhar o mercado em gap, você tem aqui um exemplo, mercado negociando, ele fechou aqui, bum, identifiquei aqui o meu fechamento. Vou colocar um Fzinho, tá? Um fechamento. E aí você foi lá e entendeu que o mercado abriu no outro dia, no cenário positivo, que a gente estudou por N motivos, ele abriu aqui, ó. Ele abriu em gap, tá? Ele abriu aqui, ó. Vou colocar o A. A abertura. A abertura e o fechamento, beleza? A hora que você identificar um gap, tá? Seja no índice ou seja no dólar, ou em ações, você identificou um gap. O mercado fechou. Ele abriu em gap de baixa, vamos utilizar o exemplo do índice, tá bom? O índice. Se ele abrir em gap de baixa, você vai procurar o tamanho da amplitude que eu te mencionei, 500, e você vai fazer uma compra quando ele atingir essa distância. Então, um exemplo, o mercado de índice, ele fechou a 17.200. Esse daqui foi o fechamento do mercado de índice, beleza? No dia seguinte, ele abriu a 16.700. Ele abriu aqui a abertura, 500 pontos abaixo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compra do índice a 116.700, esperando que o mercado venha retomar. Então, você está olhando a abertura do índice, ele abriu em gap de baixa. Beleza, não há problema com isso. Ó, eu vou terminar esse vídeo na minha última folha do meu caderninho. Então, ó, em gap de baixa, índice, caiu 500 pontos, você vai comprar. Dólar, ele caiu entre 8 a 12 pontos, você vai comprar. Ações, ela abriu com um gap de baixa entre 30 a 50 centavos, você vai comprar. Tá? Então, Danilo, e qual que é o ponto ideal para eu comprar? Você procurar um exemplo, abriu em gap de baixa, PS, comprar em cima de, comprar
em cima de suporte. Quanto maior a força do teu suporte, mais forte é o sinal, tá bom? E o mercado quando ele abre em gap de alta? Gap de alta. O que é gap de alta? Ele fechou aqui e abriu aqui, fechou aqui e abriu aqui. O que é gap de baixa? Ele fechou aqui e abriu aqui, beleza? Então o mercado abriu no índice. Se ele abrir em gap de alta, se ele abrir subindo 500 pontos, você vai fazer uma venda. Você vai procurar uma resistência, vender, esperar o mercado cair. Dólar. Se ele abrir subindo entre 8 a 12 pontos, você vai vender, esperar ele cair. Ações. Se ela abrir em gap de alta entre 30 a 50 centavos, você vai vender esperando o mercado cair. Por quê? Porque eu estou pegando a exaustão, esse repique. Porque imagina só para você entender qual que é a estratégia do gap, tá? Se um investidor, ele tá comprado de um dia para o outro, ele abriu o dia ganhando 500 pontos, qual que é a reação natural de quem tá ganhando 500 pontos? É você vender para zerar uma posição ou até mesmo reduzir sua exposição. Então, se as instituições estão ganhando grana, se o mercado abriu em gap de alta, o que ela vai aproveitar para fazer? Ela vai aproveitar para vender, para garantir lucro. Se o mercado abre em gap de baixa, tá, vamos lá, você está comprado, o mercado abriu em gap de alta, você vai vender para esperar o mercado cair e garantir lucro. Ou se você está de fora, você vê essa distorção de preço, nesse caso a gente que vai estar especulando, você vai vender lá em cima e esperar o mercado cair, beleza? Então imagina se você está, um exemplo, comprado e o mercado abre caindo. O que a instituição pode fazer? Ela pode comprar mais para melhorar seu preço e esperar o mercado voltar. Se você está de fora, você abre e vê o mercado caindo, afastado da média, você vai comprar esperando o mercado voltar, tá? Se você já estudou operações contra a tendência, esse tipo de estratégia ela é muito parecida contra a tendência. Mas o que eu quero que você entenda? Aqui você vai procurar a diferença do preço de abertura em comparação ao fechamento do pregão anterior. Quanto maior a abertura, mais a probabilidade do mercado voltar para sua média, tá? Então isso é importante você olhar. Claro que você tem que entender quais são os fatores. Aqui na sala eu vejo a agenda econômica, então tem vários outros critérios para você começar a entender. Não entrei em mérito de gestão de risco, quantos contratos entram. Eu quero que você comece a olhar. Então fica aí uma forma para você poder acompanhar. Por que 15 minutos? Porque o mercado em 15 minutos você já consegue identificar rapidamente o preço de abertura e 10 minutos para você executar as suas operações. Beleza? Bom, então falamos nesse vídeo aí de uma estratégia que eu gosto muito, expliquei o que é gap, como que você pega essas amplitudes. Se você tem algum assunto ou quiser que eu desenvolva mais aqui, deixa aqui embaixo seu comentário. Beleza? Aproveitando, se puder dar um like, eu agradeço imensamente. Um grande abraço, valeu e até mais.